Olá pessoal, depois de alguns meses sem gravar, porque a correria do dia a dia não me está dando tempo, né, para gravar, então eu voltei para mostrar para vocês o que eu estou planejando para esse ano de 2026. Já estamos no final de março, eu sei que já um quarto do ano já se foi, então, mas vamos ver se eu consigo fazer esse planejamento para o resto do ano, para o restante do ano. Os pontos que eu tenho aqui para comentar seriam, primeiro, a meta de constância de publicação nos vídeos, porque eu reparei que os canais que têm maior visibilidade, que têm maior público e tudo mais, eles têm uma constância na publicação. Então, isso é uma coisa que está faltando muito nesse canal aqui e todos vocês que seguem, onde concordar com isso. Então eu vou estabelecer uma meta de constância de publicação que seria os vídeos quinzenalmente. Se eu conseguir gravar mais, melhor, mas eu quero pelo menos ter uma constância de fazer final de semana sim, final de semana não, publicação dos vídeos, para que eu possa estabelecer essa constância. Eu sei que isso não vai subir muito as- a quantidade de inscritos e nem quantidade de visualizações, pelo simples fato de que os vídeos que eu faço são de uma linguagem antiga, que todos vocês sabem, pelas estatísticas aqui do YouTube, eu sei que todos vocês têm mais ou menos a mesma idade que eu tenho, porque o YouTube dá essa estatística. Então somos todos contemporâneos, e isso significa que essa linguagem não é uma linguagem das mais procuradas pela juventude, pelo pessoal mais novo que está aí no mercado de trabalho agora. É mais pela gente mesmo, pelo que a gente quer fazer alguma coisa pessoal, ou se você trabalha por um acaso com um sistema legado, que aí você também pode utilizar bastante isso daqui. Então, por isso o público é diferente. Seria para eu poder obter mais visualização e mais inscrições, seria o caso de eu ter por exemplo, fazer as coisas em Python, alguma coisa assim. Porque aí é uma linguagem mais nova, é uma linguagem que o pessoal ainda busca bastante. Ou fazer as coisas em Power Tools, que seria em Power Apps, Power Automate, essas coisas assim. Que também é uma linguagem que está bem em voga no momento. O pessoal procura bastante. São essas coisas que estão bastante em uso, né? Embora se fale muito de inteligência artificial e de usar a inteligência artificial para fazer código, eu tenho certeza que inteligência artificial não resolve casos extremamente complexos em programação que a gente às vezes depara. Vocês que estão na área há mais tempo sabem que para uma coisa corriqueira você pode até uma inteligência artificial ajudar, mas para uma coisa mais complexa vai ter que meter a mão na massa e vai ter que mexer no código. Então você pode fazer o básico com uma inteligência artificial e daí ter que mexer no código para poder obter o que você quer com mais detalhes. Mas enfim, a meta de constância é essa: fazer a cada final de semana sim, final de semana não, um vídeo. Eu espero conseguir manter e cumprir essa meta. Tá? É, o segundo ponto é o próximo vídeo. Eu fiquei devendo um vídeo sobre a abrangência das variáveis de memória, então vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer sobre a abrangência das variáveis de memória, porque a gente já viu sobre a estrutura do programa, sobre como funciona a abrangência nessas questões de estrutura do programa, de procedure, de function e coisas assim. Basta quem não viu o vídeo ainda pode voltar um pouco e ver os últimos vídeos, vai verificar esse tipo de coisa. E aí a gente vai falar agora sobre a abrangência de variáveis de memória no próximo vídeo, tá? Que é o assunto que ficou pendente. O terceiro ponto é likes e comentários, que são muito importantes para gerar visualização e ser considerado como útil pelo algoritmo do YouTube. Eu não tenho muitos likes, não tenho muitos comentários. Aliás, na verdade, tem até uma quantidade de pessoas que assistem que é considerando a linguagem que é, eu acredito que até uma boa quantidade de pessoas que assistem e a quantidade de inscritos também. Então a gente tem atualmente cerca de 300 inscritos.
Então, para uma linguagem antiga, isso daí é uma coisa realmente que, na minha opinião, é até impressionante, porque não é uma coisa muito procurada, embora você possa usar isso como uma questão de utilização para fins didáticos. Mas, para que o algoritmo considere esse conteúdo útil e considere a possibilidade de recomendar ele para outras pessoas, para o público em geral, é necessário que tenha mais likes e comentários. Então, por favor, se vocês assistem e gostam do conteúdo, eu acredito que a maioria gosta, porque pela quantidade de vídeos assistidos, eu acredito que os likes seriam uma boa coisa para se fazer, né? Então, por favor, coloquem os likes e façam comentários também, mesmo que seja um comentário curto, falando se gostou do vídeo, se não gostou, se tem alguma coisa para melhorar. Não precisa ser uma coisa muito grande. Basta que tenha algumas coisas de comentário para que o YouTube possa verificar que houve realmente likes e houve comentários, tá? Para os vídeos. Então eu peço para vocês que façam, que contribuam dessa forma, tá? Já me falaram sobre contribuição de eu lançar alguma forma de contribuição do pessoal enviar dinheiro, mas é, tem algumas formas que eu vi, mas nem todas são fáceis da gente utilizar. Por exemplo, o Patreon ou alguns outros. Você tem PayPal, você tem coisas assim. Mas isso não é sempre que é. Aí você tem as limitações. Tem lugar, tem coisas, tem plataformas que você precisa de cartão de crédito, tem plataforma que você não, que é mais para fora do Brasil. Então é uma coisa mais complicada de achar esse tipo de coisa. Continuo buscando o que, que pode se encaixar melhor no nosso perfil, tá? E aí eu aviso se eu tiver, eu começo a colocar e falo com vocês. E por fim, eu vou fazer uma enquete sobre os próximos vídeos após esse da variável de memória, que eu vou apresentar aqui uma listinha de possibilidades, tá? E vou deixar também na descrição do vídeo. Essa enquete é para justamente a gente verificar o que vocês gostariam de ver em seguida, após o vídeo de variáveis de memória, tá? Tem algumas opções, tem coisas que a gente pode fazer simultâneo, mais do que uma coisa simultânea. Então vamos lá. Essas sugestões que eu peço que vocês coloquem nos comentários, o que vocês querem que faça, é a primeira, é uma rotina de busca de endereço a partir do CEP, que é a sugestão de um inscrito. Eu verifiquei um código que foi passado para mim sobre essa questão. Eu preciso ver se enquadra no Harbor, no HMG, tá? É, e aí, se enquadrar, a gente consegue colocar, mas aí eu vou verificar direitinho, mas acredito que dá para fazer. É porque você tem que fazer aí uma consulta a um site que contém as informações de CEP. Isso significaria o uso de uma API. Então, eu não sei até que ponto o HMG permite isso, mas eu vou ver se eu consigo montar uma solução para isso. E se eu conseguir, eu trago, tá? Mas eu não sei qual é a sequência que vocês querem que eu faça essa rotina. A segunda opção é continuar com os vídeos sobre a linguagem em si, né? Que aí vai começaria a falar de comandos, falar das funções que tem as principais funções para tratamento de números, tratamento de strings e assim por diante. Porque a gente já tem uma playlist sobre os componentes e aí essa playlist sobre uma playlist sobre a linguagem em si, né? Que não trata dos componentes, trata das outras coisas, que são o básico da linguagem, né? A terceira coisa seria o uso do MS Access como ferramenta low-code para prototipação. Por que isso daí? Porque eu até uso o Access como ferramenta, uma versão super antiga que eu tenho aqui, porque eu não atualizei, a minha versão que eu tinha, minha mesmo comprada é de 2007, então, e eu continuo usando ela mesmo, funciona bem, então para mim tá, para o que eu utilizo tá bom. E ela é low code, assim como por exemplo um Power Apps é low code. Então você consegue fazer
uma prototipação, criar telas e tudo mais. Com isso daí, com o MS Access e fazer o banco de dados. E com isso a gente consegue obter um protótipo, se você for precisar usar para um cliente, alguma coisa assim. Você tem como criar um protótipo de uma forma simples, sem necessidade de muita de codificação, tá? Claro, não vai substituir o que a gente faz com o HMG. É possível substituir? Sim, é possível, mas não seria o foco daqui, já que a gente tem tá com um canal que seria o foco o HMG, tá? Mas eu posso colocar, apresentar o MS Access para ferramenta de prototipação, para facilitar quando você tem um cliente que você queira desenvolver alguma coisa, você poder demonstrar alguma coisa e ele poder fazer uma validação em cima disso. Quarta opção, adição do uso de base SQLite, né, no sistema base de controle de acesso. A gente já criou, você tem a playlist do sistema base de controle de acesso, que é aquele CRUD que a gente fez, tá? Que você pode usar aquela parte para desenvolver qualquer sistema, adicionando nele as outras telas. E só que ele é feito utilizando como base o MySQL. Então você tem algumas mudanças para poder utilizar um SQLite. Então seria essa a quarta opção, seria fazer isso, faria essas mudanças para SQLite. Tá? Então a gente passaria a ter, oriundo desse canal, duas playlists, uma que seria com o MySQL e uma que seria com SQLite, que vocês podem utilizar, inclusive em desenvolvimento de vocês, agregando outras funcionalidades, outras partes no sistema, né? A opção 5 é a adição de uso multi-empresas para no sistema base, porque com base no MySQL, e no sexto seria com base no SQLite. Por que isso? Porque eu também tive questionamento de inscrito em como funcionaria aquela rotina que a gente fez com o sistema base com controle de acesso, a playlist de CRUD, como funcionaria isso num sistema multi-empresas. Então eu posso pegar e criar uma playlist com relação a isso também para fazer multi-empresa. Então a gente teria o multi-empresa com base MySQL e o multi-empresa com base SQLite. E aí vocês passam a ter 4 possibilidades para desenvolvimento de sistema como base para o desenvolvimento para um ponto inicial, que seria vocês fariam isso, colocaria as particularizações de vocês, em cada um deles vocês teriam as sistemas dos quais vocês poderiam partir como base e daí adicionar para qualquer uma das outras coisas. Que é justamente o sétimo, que é o desenvolvimento de outros sistemas a partir do sistema base. Tá? Então seria eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de desenvolver. Alguns deles eu já fiz uma ferramenta de protótipo em Access para já saber o que está faltando de dados e ir acrescentando. É outra coisa que facilita no Access. Você faz, começa a utilizar e você fala, preciso mais tal campo, tal campo. É muito fácil de você fazer uma alteração disso para daí, depois disso, você já ter uma base de dados já mais completa, né, com menos modificações a serem feitas depois, porque você vai ter descoberto já tudo que você precisa para utilizar naquele sistema. E então serve como, por isso, o protótipo, né? E você já também tem uma ideia das telas que você vai desenvolver já no sistema final, em HMG. Então, aqui seria uma sequência, uma escadinha, né? De você ter o CRUD em SQLite para uma empresa, um CRUD para multi-empresas em MySQL, um CRUD para multi-empresas em SQLite e o desenvolvimento de outros sistemas a partir desses outros, do que a gente já colocou, desses 4 CRUDs que tem. A gente não vai desenvolver os sistemas em todos os CRUDs, já vou avisando. A gente só cria os sistemas base e aí a gente pega um deles, eu vou pegar um deles, que como vai ser para meu uso, cada um dos sistemas que eu desenvolver. Então, provavelmente eu não vou comercializar. Se eu comercializar,
Aí vai ter alguma diferença do que vai estar aqui no canal, mas é praticamente a mesma coisa. Aqui seria mais questão de interface, né? Mas esses eu vou pegar, por exemplo, fazer, dependendo do sistema, fazer isso no multiempresas, em MySQL. Ou, se eu não quiser dor de cabeça, por exemplo, para fazer instalação em empresa nenhuma, só fazer um tipo de prateleira, eu vou colocar em multiempresa com base SQLite. O SQLite é menos seguro do que o MySQL? É menos seguro do que o MySQL. Mas, se você não quer ter dor de cabeça, você pega e coloca nisso daí e a pessoa vai comprar o sistema e vai ter que criar tudo. Agora, se você estiver fazendo como uma consultoria, eu recomendo você fazer isso com uma base no MySQL. Porque aí você vai, no seu serviço de consultoria, fazer instalação, fazer questão de segurança, de acesso no MySQL, tudo direitinho. Então, aí fazia como parte do seu serviço essa implantação. Tá? Mas o sistema em si, que provavelmente aqui seria criado ou no SQLite ou no MySQL, mas no sistema, no, como base no CRUD simples, né, para uma empresa, provavelmente, aí eu só desenvolveria isso e aí ficava por conta de vocês adicionar isso no CRUD que vocês preferissem, no que vocês fossem usar. E finalmente, a última coisa que tenho como sugestão são lives no TikTok fazendo desenvolvimento e respondendo perguntas. Eu já vi que no TikTok tem algumas pessoas que fazem, são pouquíssimas pessoas que fazem isso. Eu só vi uns 2 ou 3 que fazem live fazendo desenvolvimento, tá? Que eles estão codificando durante a live ou ensinando a desenvolver durante a live, tá? É pouquíssima gente, então eu não sei se vale muito a pena. Se eu por acaso fosse fazer, seria mais a pedido de vocês. E aí eu teria realmente que aí eu iria querer bem o engajamento, porque se fazer uma live desenvolvendo e você chegar numa posição que você só tem 3 pessoas seguindo você na live, aí não vale nem a pena fazer a live, né? Então tem esse ponto. Então são essas as sugestões. Lembrando que é, o ponto focal aqui é o que são as próximas coisas a serem feitas. Então, se eu vou, depois do vídeo de variáveis, se eu vou fazer a de rotina de CEP, se eu vou continuar com o vídeo sobre a linguagem, se eu vou utilizar ou mostrar o uso do Access para prototipação, ou se eu vou já começar a desenvolver um sistema usando o CRUD em MySQL que a gente já tem, ou se eu vou fazer algum dos outros CRUDs, quer dizer, modificar o do MySQL para algum dos outros CRUDs. É isso que eu estou querendo saber de vocês, o que, que vocês querem, o que, que vocês gostariam de ver no canal. E enquanto eu estiver aguardando, eu vou fazendo uma sequência conforme eu estiver pensando aqui. Lembrando, o próximo vídeo vai ser sobre variáveis de memória e daqui a 2 semanas. Tá? Então, podem aguardar que estará sendo lançado daqui a 2 semanas. Então, a gente tem aí essas 2 semanas para pensar qual é a próxima coisa que vai ser feita após o vídeo das variáveis de memória, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, obrigado por assistir, deixe seus comentários, dúvidas e sugestões e votem no próximo assunto deixando a mensagem nos comentários. Tá? E se gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. E não esqueça de compartilhar com os amigos. Ok? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.